Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma extensão aqui do que a gente falou no vídeo de ontem, né? No vídeo anterior, que foi sobre essa questão do Bolsonaro como alguém que incorpora a jornada do herói, enfim, e ao mesmo tempo falar um pouco sobre a questão da utopia. A gente vai retomar alguns pontos de ontem, estender um pouco mais ali alguns raciocínios, mas rapidamente nesse início, mais para chegar num outro tipo de raciocínio que a gente falou também da questão da utopia, né? E aí aproveitar o vídeo de hoje para deixar alguns livros aqui de referências que podem servir para fazer uma conexão bacana aí, para criar um encaminhamento razoável para um pensamento brasileiro, de fato, né? Alguma ideia que tenha realmente a cara do Brasil, tá? Então, a gente falou, e que sirva, na verdade, né, como um contraponto e, ao mesmo tempo, um processo de deslocamento, né, dessa coisa tosca que é o bolsonarismo em todos os seus aspectos, né? O Bolsonaro incorpora, na verdade, tudo que a gente tem de podre, né, enfim, de atrasado, né? É o complexo de vira-lata mais tosco, né? Um cara que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, é a direita brasileira, né? Na verdade, a direita brasileira bate continência para a bandeira dos Estados Unidos desde sempre, né? O interessante do Bolsonaro é que, como ele é burro, né? Ele não disfarça, então isso veio à tona, né? Isso fica mais evidente na figura dele, né? E é um sujeito sem projeto, né? Se conectou com Paulo Guedes, aí, que é o neoliberalismo atrasado, que nem sempre destrói a economia brasileira. Tá aí, a gente está vendo esse problema agora na questão dos juros, né, do Banco Central, que é um direitista neoliberal que está ali, que não abaixa os juros, não adianta, entendeu? Porque ele responde a uma minoria da minoria da minoria, que são rentistas que estão aí ganhando milhões nas bolsas de valores, enquanto a estrutura mais ampla do país continua, né, empobrecida, enfim, e tudo mais. E o Bolsonaro representa esse casamento tosco aí entre o conservadorismo mais idiota, né, e o neoliberalismo mais atrasado, tá? E esse conservadorismo do Bolsonaro não aparece só, né, nos machistas, como se diz, né? Podem ter certeza que não, né? Tem muita gente que tá nos outros grupos aí, mas que tem o mesmo tipo de pensamento dele, como essa gentalha fedorenta que está me enchendo o saco aí nos últimos anos, que é a direita brasileira, né, de maneira mais ampla, tá? Então, porque é isso, né? É uma gentinha que o modo de funcionamento da direita brasileira, e vale até falar isso no vídeo de hoje aqui, porque é interessante desenhar isso, né? É um modo de funcionamento cujo principal norte é os interesses pessoais, interesses privados, né? E aí eles só conseguem enxergar isso nos outros também, né? Para eles a vida gira em torno disso, de interesse privado, né, enfim, fofoca e ao mesmo tempo, e aí por isso que eles são neoliberais, né? E aí isso faz com que eles tenham uma visão de país muito pobre, né? E isso e eles têm em grande medida ali o poder na mão, o poder econômico na mão, e isso vai atrasando o Brasil, né? Eu estou sentindo na pele isso, porque é o que essa gente tem feito comigo aí nos últimos anos. Então vamos voltar aqui à questão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele incorpora vários componentes dessa jornada do herói, né? O que é muito bizarro, a gente está vendo aí, né? Vale rapidamente aqui fazer uma síntese do que tem acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, que é exatamente nesse caos aí, né, dos Yanomamis que a gente está vendo, né? Inclusive agora saiu aí mais uma notícia de que o Bolsonaro teria negado comida para os Yanomamis, né, que é mais um crime que ele cometeu. Então o negacionismo da ciência, né, enfim, a destruição da floresta, né, o garimpo ilegal, né, a negação da vacina, a defesa da ditadura militar, né, enfim, o neoliberalismo tosco e atrasado, né, o projeto político pobre ali, sem nenhum tipo de visão de mundo, né, a aquiescência, né, mais subserviente aos interesses dos Estados Unidos, né, do consenso de Washington, que é aquela cartilhinha lá do FMI que o Paulo Guedes segue à risca, né? Enfim, então tudo isso
junto a essa sopa podre do bolsonarismo que o Bolsonaro incorpora como uma missão. E, ao mesmo tempo, ele estabelece todo um cenário, um roteiro missionário nisso, né? Tem o inimigo. Isso, e aí eu mostrei aqui o livro da Ana Maria Baiana, está aqui, né? Mostro de novo para vocês aqui como ver um filme, no qual ela vai explicitando isso, né? A estrutura de como se monta um filme, e a gente pegou isso no último vídeo para poder mostrar como que a trajetória do Bolsonaro se assemelha muito a essa estruturinha da jornada do herói, né? A diferença é que o Bolsonaro é um herói do Paraguai, né? Ele é um herói, assim como o Juiz Moro também, né? Que foi plantado pela Lava Jato e, enfim, fez esse papel ali que já tinha sido feito pelo Joaquim Barbosa no Mensalão, e esse é o papel, né, que a mídia de massa e, ao mesmo tempo, né, o pensamento da classe média de maneira geral vai construindo a respeito dessas figuras, né? Eles vão ali, aparecem como heróis, né, como pessoas que vão... E aí ela fala, né, nesse livro, da estrutura da jornada do herói, que ajuda bem a entender o que é esse jogo que a gente está vivendo no Brasil nos últimos 10 anos, aí, mais ou menos, né? Heróis extraordinários, na página 192, ela fala, né, dos elementos da jornada do herói, tem que ter um herói extraordinário, e ela destaca que os melhores entre eles não são declaradamente heróicos desde o início, mas se parecem ilusoriamente com qualquer um de nós. É aquele esquema do Bolsonaro, né, cheio de farofa, com canetinha Bic, né, enfim, um homem simples que está ali sempre, né, e se parece muito com o povo e né? O segundo ponto é um antagonista à altura, e esse antagonista, né, eu falei no vídeo anterior também, são os dois pontos chaves aí para entender essa estruturinha, essa farsa que a gente está vivendo no Brasil, que é justamente o anticomunismo, que é ou neoliberal ou protofascista, ou os dois, né, como é o caso do governo Bolsonaro. E o combate à corrupção, como se isso fosse de fato, né, mais do que o combate, na verdade, é o extermínio da corrupção, né? Isso é que eles vendem como o projeto, né? A coisa messiânica, né? O apocalipse, o pós-apocalipse da coisa é isso aí, né? É o fim da corrupção. Então esses são os inimigos, né? E obstáculos tão ou mais extraordinários que os heróis, né? Que é justamente a Lava Jato, que é o sistema, né? Que eles dizem que são contra o sistema, né? O cara tem o Paulo Guedes como ministro, que é um ex-dono de banco, o cara que tem dinheiro em paraíso fiscal, o cara que, né, é um cara do esquema total, privatizando empresas públicas, coisa que já foi feito várias vezes, né? Fernando Henrique, por exemplo, e eles se vendem contra o sistema, como se fossem alguém realmente, quer dizer, estão fazendo uma revolução conservadora, um negócio bizarro. Esses são os obstáculos da jornada do herói mito Bolsonaro, né? E aí, finalizando, a violência, tem que ter violência, né? E aí o Bolsonaro pega o microfone para dizer, né, vamos fuzilar a petralhada, né? E aí gente mata petistas, como aconteceu no ano passado, porque tem gente que incorpora isso, de fato, se identifica de tal forma com essa violência, que vira violento, que, enfim, começa a agredir as pessoas, enfim, porque é isso, né? É o ressentimento violento que que os ricos têm no Brasil quando a classe pobre ganha algum tipo de espaço, né? E uma figura como o Lula aparece ali, quer dizer, isso gera um ressentimento violento dos ricos brasileiros, em parte dos ricos brasileiros, né? Não é todo mundo, mas parte dos ricos brasileiros, né? Enfim, vê esse ressentimento ali, né? Enfim, subir lá do âmago, né? E a parte da classe média e dos pobres que se identifica com os ricos pela via daquela, né, do pobre de direita que a gente já falou aqui também, né? Esse ressentimento também fica ali, né? Eu queria ser rico e não igual ao Lula, que tem a cara de nordestino, ou enfim, né? Então, quer dizer, todo esse roteiro aqui é a jornada do herói do Paraguai, né? Que é o Bolsonaro, porque é isso, né? Tá destruindo o Brasil, né? Enfim, é um sujeito que teve o disparate de negar comida para os Yanomamis e, ao mesmo tempo, destruir a floresta, né? O maior desmatamento da história. Enfim, a inflação altíssima, preço da gasolina nas alturas, comida cara pra caramba, desemprego alto, tudo
a taxa de juros altíssima aí, quer dizer, então enfim, tudo horrível, e ele ainda acha que ele tem uma missão e que a missão não acabou ainda, né? A gente já acha o contrário, né? Que a gente acha que o Brasil tem que ter um encaminhamento utópico para poder seguir, né? E é isso que a gente vai deixar aqui no vídeo de hoje, tá? Algumas ponderações literárias e teóricas aqui para poder desenhar um encaminhamento diferente do caminho do Bolsonaro, totalmente diferente, tá? Já falei aqui desse livro no último vídeo também, falo de novo, do Norman Cohn, Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, tá? As origens das crenças no Apocalipse. Isso ajuda bastante a entender o messianismo do Bolsonaro, tá? E a estupidez disso, né? A falta de nexo completo desse tipo de postura, tá? E desse tipo de anteprojeto, né? De contraprojeto, né? Enfim. O livro do Cioran, que eu já falei também ontem dele, História e Utopia, para poder pensar na importância da utopia e nas contradições também que aparecem ali, né? O limite extremo da utopia é justamente esse messianismo, né? E é preciso trabalhar com a utopia a partir de outra perspectiva. Ele fala da importância da utopia aqui também em alguns trechos, né? E é um livro bem crítico, bem interessante, que ajuda a pensar esse tema aí, tá? Esse livro aqui da Higina Moreira Bruse, que é do visível ao tangível em busca de um lugar pós-utópico. Ela fala dessa questão da pós-utopia, então acho bem legal falar disso também, porque eu já falei disso no vídeo passado, mas vale refletir isso também. Nós não estamos exatamente numa lógica pós-utópica, né? Nós estamos numa lógica que está pedindo um tipo de utopia diferente daquele que tinha na época da Guerra Fria, né? Mas as utopias permanecem e a sede de utopia das pessoas também permanece. E a gente vai tentar justamente sugerir uma aqui no vídeo de hoje, tá? Esse livro de contos do Sérgio Santana, Páginas Sem Glória, ele é interessante porque, dentre outras coisas, ele faz um contraponto bacana a essa ideia de herói, essa ideia de mito e de jornada do herói e tudo mais. Ele pega ali justamente um cara que é um cara mediano, né? Um jogador mediano, é um dos contos, né? Ele fala que tem um mendigo chamado Jesus também, que é muito interessante. É um livro muito bacana do Sérgio Santana para fazer esse contraponto a essa ideia de herói, meio essa ideia tosca, né? Porque, repito, que eu já falei aqui em outros vídeos também, né? Essa ideia de herói na vida pessoal, todo mundo tem os seus heróis, né? Alguns é o pai, outros é o avô, como é o meu caso, outros é o jogador de futebol, outros é o... E a gente às vezes tem mais de um herói, né, na vida. E tudo bem, isso aí vai refletindo, né, a construção da sua identidade. Isso é um problema de cada um tem o seu, né? Só quem é muito retardado para ficar se metendo na vida dos outros, como essa gentalha que está me perturbando aí. Agora, no nível público, né, entender o político como herói, aí isso prejudica porque você não entende, você pessoaliza demais a coisa e começa a não entender a importância de refletir, de perceber, de compreender o projeto político, né, e os seus meandros, ali, a sua sistemática mais ampla, tá? Para fazer esse processo de reflexão é preciso uma nova mentalidade, né? E aí a cabeça bem feita do Morin é uma dica também bacana nesse sentido, tá? E, obviamente, né, o Sociedade do Espetáculo do Guy Debord também é um grande livro para poder pensar isso, a importância de pensar filosoficamente de maneira complexa, que o Morin também fala disso, né, de complexidade, tá? Mas e aí, qual seria a boa utopia brasileira, né? Como é que a gente poderia construir uma utopia bacana? Primeiro, tomando cuidado com certos pensamentos contemporâneos que existem aí, tá? O Agamben, por exemplo, tem esse livro A Comunidade que Vem, que é um livro muito bacana, muito bom, né? Eu li esse livro há alguns anos, é muito interessante, muito rico, muito inteligente. Porém, ele por exemplo, tem um capítulo aqui, tá? Que ele chama justamente Ter Lugar, tá? Que é na página 21. E ele trabalha com uma ideia de transcendência, por exemplo, né, que era o transcendente, ele diz na 23, né? O transcendente não é, portanto, um sumo ente acima de todas as coisas. Antes, o ter lugar de toda coisa é o transcendente puro, absoluta imanência. Quando você trabalha com essa ideia aí de absoluta imanência, né, começa a escapar, né, a necessidade de pensar o local, né? E isso atrapalha pensar, né?
E aí, esse é o. Não que o Agamben seja um ingênuo, né? Não é. Ele está levando ali o pensamento dele ao limite, né? Só que isso acaba ignorando. E talvez ele esteja levando esse pensamento até esse limite porque ele é italiano, ele vive na Europa, que já resolveu os seus problemas ali locais, né? Em grande medida. Né? O problema da Europa é a imigração. E isso é muito característico desse tipo de lugar que já resolveu os seus problemas locais, né? A gente já resolveu tudo aqui, a renda das pessoas só aumenta, né? A sociedade está bem instituída, tem os serviços públicos funcionando com qualidade e tudo mais, uma história aí ligada à arte, ligada à cultura e etc, e a política funcionando, a civilidade funcionando, e aí, né, o problema passa a ser o imigrante, passa a ser aquele que vem de fora, né? E ao mesmo tempo esses raciocínios mais amplos, né? Enfim, de uma universalização, uma multiplicidade e tudo mais, que são coisas que eu já destaquei aqui de maneira mais detalhada em outros vídeos. Só que aí você perde a dimensão do local, é como se eles esquecessem, né, que existe um local ali, né? E esse local existe, e a gente aqui no Brasil ainda não resolveu isso, está longe de resolver isso. Né? A gente precisa de um tipo de utopia diferente dessa, que não funcione numa lógica muito de transcendência radical. A gente precisa, né, entender que existe um cosmopolitismo que é fundamental, que é riquíssimo e que ajuda a gente até a beber dessas influências externas, como a educação pública gratuita da Europa, por exemplo, né? Mas a gente precisa também ter a perspectiva de pensar o nosso local, porque a gente ainda não resolveu esses problemas, né? Então a gente precisa de uma utopia que ajude a resolver isso. Que utopia é essa? Eu vou falar o nome dela no final, já falei em outro vídeo aqui, mas vou falar o nome dela no final, mas passo aqui por uma lista de livros que eu acho bacana para poder deixar aqui para vocês no sentido de refletir essa questão, tá? A antropofagia cultural do Oswald é uma experiência fundamental da gente aqui no Brasil, né? O Manifesto da Antropofagia, o Manifesto da Poesia para o Brasil, e essa perspectiva da antropofagia, né, de se conectar com o que vem de fora a partir de uma perspectiva não colonizada, né, não subserviente, ou seja, o contrário do Bolsonaro, né? Na política, essa perspectiva só existe na esquerda, não existe na direita, né? A gente não tem uma direita que tenha incorporado essa antropofagia, não tem. Pelo contrário, a direita ou ela é subserviente de maneira radical aos interesses dos Estados Unidos, ou ela fica cosmopolita demais, fica globalista demais e aí perde a dimensão do local, né? A esquerda não, a esquerda entendeu que a gente precisa pensar esse local e isso precisa ir sendo construído aos poucos em conexão ali, dialética, crítica, reflexiva com o cosmopolitismo, né? São os dois ali caminhando juntos, né? O Nelson Rodrigues, daqui a Pátria em Chuteiras, porque justamente essa antropofagia do Oswald é um contraponto ao que o Nelson denuncia no Complexo de Vira-Lata, que é essa posição submissa do Bolsonaro, do neoliberalismo brasileiro, né? E do conservadorismo tosco do Bolsonaro, tá? E essa missão que ele acha que tem, né, que na verdade é uma missão do Paraguai, né, a gente fala aqui. O livro do Caetano, Verdade Tropical, tá, no qual o Caetano faz toda uma construção aqui reflexiva sobre a história da cultura e da arte no Brasil, do século XX, a Tropicália, enfim, né, e outros movimentos artísticos ali também que foram sendo construídos, poesia concreta, o teatro oficina, bossa nova, enfim, né, e uma série de outras construções ali, a apropriação do rock and roll, enfim. E esse pensamento é muito importante porque ele desenha essa antropofagia do Oswald a partir de uma perspectiva cultural e artística, né? Essa visão cosmopolita, tá? Mas ancorada numa visão num jogo de conexões com o que é brasileiro, que é muito parte ali, né? Nuclear do pensamento do Caetano, da Tropicália, da galera ali do Gil e tal, todo mundo, tá? Então vocês veem que essa é uma dica boa aqui para deixar esse raciocínio. E é legal também a gente perceber, por exemplo, que o Caetano está sempre apoiando os políticos de esquerda, né? Porque de uma maneira ou de outra ele está entendendo isso,
né? A gente vê as entrevistas que ele fez na campanha, entrevista com Ciro, enfim, com figuras da esquerda, e a gente percebe que o Caetano entende esse lugar da esquerda, né? Muito próximo daquilo que ele construiu ali, tá? Outra obra fantástica aqui para fazer parte desse conjunto aqui de obras, né, é o Veneno Remédio, do Wisnik. Por uma quantidade gigantesca de motivos, né, que daria para fazer aqui um vídeo inteiro, né, ou mais até sobre esse livro, mas ele percebe também essa riqueza do futebol como um evento antropofágico da cultura brasileira, de apropriação do que é de fora, uma dialética aqui, uma síntese interna que foi sendo, né, reconstruída a partir de uma lógica mista ali, estabelecendo um lugar para o Brasil nesse contexto, etc. Tá? Mas para além desse tratamento que ele dá ao futebol aqui, né, que é ensaístico e teórico, o próprio modo do Wisnik tratar o tema, que é um modo teórico, um modo, né, filosófico, ensaístico, ele também é uma questão, ele também é um ponto importante para figurar aqui nessa ideia, nessa utopia que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, dar importância a pensar a história, né? Porque o bolsonarismo é muito isso, é ignorar completamente a história, é mais ou menos aquela ideia do Adorno, né, de não esquecer o nazismo, porque, né, quando você começa a esquecer, ele volta, né? E o bolsonarismo, de certa forma, é uma espécie de retorno disso aí que ainda não foi bem discutido, bem refletido, bem deslocado na história brasileira, né? A ditadura militar, né, essa direita subserviente que a gente tem no Brasil e uma série de outros pontos aí, tá? Então, importantíssimo também o livro do Wisnik, tá? Deixo também o Manuel de Barros, que eu estou aqui entrando em contato com a obra dele, né, ano passado e esse ano agora também. Eu estou fazendo doutorado no Manuel de Barros, e é um pensamento riquíssimo pela via da poesia, porque, dentre outras coisas, trabalha esse naturalismo excessivo que existe no Brasil a partir de uma conexão com uma estética mais urbana da poesia, né? Que o Manuel de Barros trabalha de forma ali meio irônica, né? E isso é muito rico também, porque, né, isso acrescenta aqui vários elementos críticos a essa construção, e tem uma brasilidade muito grande na poesia do Manuel de Barros que ajuda também a construir essa utopia, né? Quer dizer, o Brasil não é só um país de meninos do mato, né? O Brasil, os meninos do mato do Brasil são também, né, enfim, mundialistas, né, mundiais no sentido mais amplo da coisa, né, urbanos, enfim, e ao mesmo tempo tem essa coisa, né, dessa conexão entre essas duas coisas, que é um pouco a proposta que eu estou trazendo aqui, tá? O livro do Ciro também é importantíssimo, Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque vai falar de aspectos muito específicos da política e da economia nesse contexto, que são fundamentais, né? Sem esses dados e esses elementos, a coisa fica capenga, né? Você não percebe essas diferenças políticas, por exemplo, entre Estados Unidos e Europa, né? Que o Ciro estudou muito aqui, pesquisou e trouxe aqui vários elementos para poder acrescentar nesse debate, né? E ele faz também uma antropofagia política e econômica de uma série de conquistas dessa Europa do Agamben, né, e do Sudeste Asiático, né? Conquistas que estão sendo feitas à revelia dos interesses dos Estados Unidos, que seria justamente transformar o mundo inteiro, né, num mercado que no fundo é um quintal deles, né? Então a postura do Ciro é radicalmente diferente da do Bolsonaro nesse sentido, do Paulo Guedes, enfim, dessa gente toda, tá? Então é importantíssimo também aqui. E a própria experiência do Lula agora também está sendo importante nesse sentido, né? Porque é uma tentativa de escapar aí do encaminhamento que o Bolsonaro fez nos últimos anos. Enfim, e para finalizar, uma coisa importantíssima, que inclusive tem conexão com aquilo que eu estava falando sobre o livro do Wisnik, né? Que é o Brasil resolver o problema da educação, o problema da escola pública, né? Está aqui esse livro, A República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, uma pesquisadora francesa. Esse livro tem aí já uns 20 anos, mais ou menos, mas o fato é que ele é importantíssimo, porque ele narra como que a Europa se construiu ali, né? É um livro sobre literatura
E aí o livro ajuda a entender como que a Europa se desvencilhou do excesso de fanatismo da lógica medieval a partir de um corte feito com o latim, né, nas línguas vulgares europeias, o francês, o alemão, o inglês, enfim, e como que isso foi se constituindo como projeto literário e educacional, porque ela fala também da Pleiade, do projeto francês, que é aquele que, enfim, que meio que norteia todas as experiências ali, né, vai estimulando outras experiências mais periféricas ali, que é a experiência do Kafka, né, na República Tcheca, do Cioran na Romênia, enfim, uma série de outras experiências que ela vai falando aqui. Ela fala também do Macunaíma, né? Mas o fato é que a gente está aqui num registro um pouco diferente, né? E quem pensa, de novo, quem pensa isso aqui no Brasil é a esquerda, né? Tá aqui, deixa esse livro do Darcy Ribeiro também, Crônicas Brasileiras, tá? Quem pensa, a direita, na verdade, é essa nova reforma aspas, né, do ensino médio aí, que aí bota empreendedorismo, toda essa lógicazinha, né, neo-estadunidense, que no fundo empobrece o ensino, enfim, a gente não consegue avançar porque é isso, né? Ele fala da experiência exitosa dos CIEPs e de como que isso foi sendo, né, sucateado, sabotado pela direita brasileira, porque o Brasil é um país muito mais pobre, né? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa questão do CIEPs e tal. Se você pega a renda per capita dos países da Europa, né, quase todos têm renda per capita maior do que 40 mil dólares por ano. Né? Alguns 60, 70 mil, em alguns casos chega a 100, cento e poucos mil, o caso da Irlanda hoje, né? Da Islândia também, se não me engano. Enfim, e esses países da Europa já resolveram os seus problemas de escola pública há mais de 100 anos, alguns até há mais de 200 anos, que é o caso da Alemanha, o caso da França. E assim, a gente não consegue resolver. E a gente tem um país, né, majoritariamente pobre, né? O Brasil tem muito pobre. E se a gente não fizer uma revolução na educação pública, né, que é a revolução que o Ciro tem feito lá no Ceará, né, 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão lá no Ceará, e foi isso que levou o Lula a convidar o Camilo Santana para ser ministro da Educação, né, porque o Camilo Santana ele foi governador do Ceará e tal, enfim, então ele tem conexão com esse projeto lá do Ciro. Então, assim, se a gente não resolver esse problema da educação pública, a gente não vai caminhar como país, porque isso é fundamental para poder gerar mais capacitação intelectual, crítica, reflexiva e técnica para as pessoas mais pobres, para que essas discrepâncias, né, essas desigualdades violentas que existem no Brasil, quer dizer, o sujeito que nasce numa classe média ali, ele já está, né, numa classe média alta, ele tem tudo, ele tem livro, ele tem computador, ele tem internet, ele tem, enfim, né, cursos de todos os tipos, e ele já chega na faculdade com um tipo de conhecimento muito mais vasto do que aquele que nasceu na favela e que, né, tá ali, ou nos grotões do Brasil aí, que não tem acesso ao conhecimento. Então, se a gente não resolve esse gargalo aí, a gente fica porque não é só a experiência pessoal, né? Eu tento aqui falar sem pensar na experiência pessoal, porque a experiência pessoal é facilmente cooptável pelo neoliberalismo. O Pelé deu certo, tá vendo? Né? O Gilberto Gil deu certo, tal, né? São exceções, né? A maioria dá errado. Por quê? Porque não tem um Estado que funcione como funciona o Estado na Finlândia, na Alemanha, né? Para poder resolver esses problemas de base, para dar ali oportunidade para quem não tem isso na sua vida privada, né? Então, se o Brasil não resolver isso, a gente não vai caminhar. E aí, como é que eu sintetizo tudo isso aqui que eu falei? A partir de uma expressão que eu criei, que é o nacionalismo cosmopolita, né? A gente precisa de uma utopia aqui para o Brasil que seja nacional cosmopolita, ou seja, né, sem tirar o olho de todas essas perspectivas externas, de todas essas conquistas externas, inclusive essas da escola pública europeia, da economia do Sudeste Asiático, da arte americana, enfim, né? E dos nossos amigos aqui da América Latina e da África, e como a gente tem na cultura aqui e tal, né? Mas a gente olhar para o local, a gente entender a importância de pensar o Brasil, né, como um projeto político e cultural ao mesmo tempo. Porque se pensar só o cultural sem o político,
fica capenga. Se pensar só o político sem o cultural, também fica capenga. Mas a gente tende aqui no Brasil a pensar só o cultural, né? E o político vai ficando na mão da direita brasileira, que tem um pensamento subserviente, né? Não tem jeito. A gente tem que, né? E o Bolsonaro é a encarnação dessa subserviência e desse atraso, mas que está colocando aí a cabeça para fora do buraco, né, da ferida interna ali que a gente tem. A gente está podendo ver essas coisas e é a hora de refletir isso e construindo, enfim, alternativas e caminhos, tá? Então, o nacional cosmopolitismo é uma utopia possível aqui, viável, né? E a gente tem que continuar tentando construir isso. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço e fui.